Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías 40, capítulo 40, versículo de número 27. Isaías 40, 27. Quem encontrou aí, diga amém. Preste atenção. A palavra de Deus diz assim: porque pois dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Vamos ler novamente. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, e falas, ó igreja de águas claras, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar nessa noite, amados irmãos, sobre: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu estava aqui na igreja ontem orando. Nós oramos à noite. Foi uma oração muito abençoada. Oramos pela sua vida, pelos irmãos que estariam aqui no culto hoje. Então, você que veio, você está coberto de oração. Amém? A proteção de Deus para a sua vida. Mas eu estava também na parte da tarde orando. E eu gosto de orar. Não que eu não gosto de orar com os irmãos, é muito bom. Mas eu estava orando sozinho também. E eu estava orando, irmãos. E na minha oração de ontem à tarde, eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Eu estava questionando Deus. Estava argumentando com Deus algumas coisas. E dizendo assim para Ele: Pai, por que algumas orações não estão sendo respondidas? Eu estava falando com Deus. E disse para Ele: eu estou orando, estamos aí buscando a sua presença, estamos intercedendo por alguns irmãos que estão na campanha de terça-feira, alguns já receberam, outros não receberam. Estava falando assim com Deus, como vocês estão me ouvindo agora, pedindo para Deus também almas. Isso eu tenho pedido sempre nas minhas orações. Meu Deus, nos dá almas, nos dá pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pedindo para que Deus cure pessoas, que o Senhor faça nesse lugar, irmãos, e eu creio que Deus fará milagres extraordinários aqui, pedindo para que Deus liberte pessoas. Temos orado por pessoas. Ontem mesmo, no final da oração, tivemos aqui a visita de uma pessoa que está completa pelo álcool. Estamos orando. Orei pela construção, que Deus... Mas eu falei aqui que eu estava questionando Deus em algumas coisas. Eu quero que você me entenda, porque a própria palavra de Deus diz em Isaías 41, 21: entra em juízo comigo e apresenta as suas razões. Isaías 43, 26 também fala a mesma coisa: entra em juízo comigo e apresenta as suas demandas. E os irmãos lembram semana passada que nós falamos aqui sobre 4 âncoras? Lembram? Quem estava aqui semana passada? Os irmãos lembram qual que era a primeira âncora? Só para recapitular: oração. Muito bem, tirou 10. Qual que é a segunda âncora? A palavra de Deus. Então eu comecei ontem, irmãos, eu estava na primeira âncora, daí eu fui para a segunda, a palavra.
Eu comecei a citar alguns versículos da palavra de Deus, né? E quando eu acabei a minha oração, abrindo o texto, falei: Senhor, fala comigo. Porque a oração não é só nós que falamos, não é monólogo, é diálogo. E nessa âncora chamada palavra, amados irmãos, eu abri a Bíblia, precisando de algumas respostas, questionando Deus na minha oração. Quem sou eu para questionar a Deus? E o texto foi exatamente esse que nós acabamos de ler. Eu abri a Bíblia e Deus, na hora, me deu esse versículo. Vamos ler novamente, Isaías 40, 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido. Olha como Deus responde, irmãos. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele responde através da sua palavra. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: leia o capítulo inteiro, não pegue só um versículo isolado, mas leia aqui o texto e o contexto. E eu comecei a ler aqui, li Isaías 39, li Isaías 40, e eu com aquela angústia dentro do meu coração, devido a algumas orações que ainda não foram respondidas. Mas às vezes também eu fico ansioso igual você. Às vezes também eu quero a bênção para ontem, igual alguns irmãos aqui que querem a bênção para ontem. Às vezes nós não temos paciência de querer esperar 7 terças-feiras. Nós queremos que Deus faça o milagre já na primeira terça-feira. E eu comecei a meditar. O Senhor falou assim: leia o capítulo inteiro. Amados irmãos, acompanha comigo na sua Bíblia. Nós não vamos ler aqui o capítulo inteiro, mas eu quero que você leia comigo ali o 40, 12. Veja só. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Aqui são 6 perguntas que Deus está fazendo. Quem recolheu na terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Aí o verso 13 diz assim, outra pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? 14. Quem tomou ele conselho para que desse compreensão? E quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aí eu comecei a entender que esses 3 versículos aqui, amados irmãos, que nós, algumas pessoas que estão aqui hoje, achamos que Deus esqueceu de nós, achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, achamos que estamos aqui, muitas vezes até, para algumas pessoas, estou perdendo meu tempo, até agora nada aconteceu, nada mudou. E nesses 3 primeiros versículos agora, lido, está falando exatamente sobre a majestade e a grandeza do Senhor. A majestade e a grandeza do Senhor em relação ao quê? A criação e ao conhecimento. Esses 3 versículos falam sobre a majestade, a grandeza do Senhor, referente à criação e ao conhecimento. Veja só, irmãos, Deus é poderoso. Você sabia que nós temos no nosso corpo mais de 60 trilhões de células? Você tem dentro do seu corpo mais de 60 trilhões de células. A criação que Deus fez. Sabia também que Deus sabe exatamente quantos hoje, tá? Antes de você pentear o cabelo, porque depois que você penteou o cabelo, caiu o cabelo. Mas você sabe que antes de você pentear o cabelo, Deus sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabecinha? E na minha também? Porque até isso Deus sabe quantos fios de cabelos nós temos.
Você sabia que mais de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, ninguém tem a sua digital, só você tem a sua digital, você é único, você é exclusivo, ninguém tem a sua digital. Você sabia que você é a imagem e a semelhança de Deus ou não? Sim ou não? Você é a coroa da criação de Deus, sabia disso? Olha para o seu irmão, marido que está aqui hoje, você que está pertinho da sua esposa, olhe para a sua esposa e diga assim: você é linda. Pode dizer. Não é só no domingo que foi o dia das mães, não. Tem que dizer. Tem aqueles homens mais duros que não dizem de jeito nenhum, né? Então, irmão, diga assim para o seu marido: e você é inteligente. Mas, amados irmãos, Deus criou o homem do pó, Deus nos criou do nada. E Jó, quando estava passando uma situação dificílima na sua vida também, talvez o seu problema nessa noite não é igual ao de Jó, nem se compara ao que Jó passou, nem o meu problema. Mas Jó estava numa dificuldade, numa luta tremenda, tinha perdido todos os seus bens, os irmãos sabem da história de Jó. E mais do que bens, mais do que os seus camelos, mais do que a sua fazenda, mais do que o seu gado, tinha perdido todos os seus filhos. E Jó também chega a um ponto que ele começou não a murmurar de Deus, mas ele começou a refletir: puxa, mas será que Deus também não está me vendo, me deixou aqui nessa situação? Jó não entendia o propósito daquelas lutas que ele estava passando. E lá no capítulo de número 38 de Jó, o versículo vai dizer assim, que Deus se apresenta a Jó no meio de um redemoinho, e Deus faz exatamente 70 perguntas para Jó. A primeira pergunta que Deus faz para Jó, Jó 38:4, diz assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó? Jó disse: não sei, Senhor. Jó 38:28, Deus diz assim: acaso a chuva tem pai? Eram 70 perguntas para Jó. Jó, essa eu também vou passar, não sei. Jó 38:29, Deus diz assim: de que ventre procede o gelo? Jó, essa eu também não sei, Senhor. Aí no capítulo 38:36, Deus pergunta: quem deu entendimento ao meteoro? Está lá na Bíblia. E Jó mais uma vez diz: Pai, essa também eu vou passar, eu também não sei. Jó 38:37, quem pode com sabedoria, olha, irmãos, a grandeza de Deus, Deus perguntando para Jó: Jó, quem pode com sabedoria contar todas as nuvens? Todas as nuvens. E Jó mais uma vez: essa também vou passar. Ou seja, 70 perguntas e nenhuma resposta. Há pouco tempo atrás, os cientistas descobriram que o vento tem peso. Mas a palavra de Deus já dizia lá em Jó 28:25 que o vento tem peso. Então, quem sabe esse cientista que descobriu isso, ele leu a palavra de Deus, está lá em Jó 28:25. Essa é a grandeza de Deus em relação, amados irmãos, à criação e à sua sabedoria. Agora veja comigo, volta ali em Isaías 40:15, diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 16 de Isaías 40, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada.
ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Essa é a grandeza, é a majestade de Deus. Quais são as 3 nações mais poderosas do mundo? Estados Unidos, China e Rússia. Irmãos, as 3 nações, ajuntando essas 3 nações, o seu poder bélico, tudo que eles têm, os seus soldados, os seus armamentos, os seus tanques de guerra, os seus navios, os seus mísseis, diante de Deus, diante desse Deus que você está louvando, adorando Ele nessa noite, não é absolutamente nada diante do nosso Deus. Amém? Versículo de número 19 diz assim agora, a grandeza de Deus nesses versículos: o artifício funde a imagem, e ouvires a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida, e não oscile. A grandeza de Deus, amados irmãos, sobre toda a idolatria, todos os ídolos. Ou seja, não pense você que o ídolo é apenas uma imagem, a idolatria é apenas uma imagem. Tudo aquilo que está acima de Deus, amados irmãos, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Se o seu dinheiro é a coisa mais importante que você acha que você tem na sua vida, é uma idolatria. Se o seu trabalho é mais importante do que Deus, é idolatria. Se você que gosta de alguém famoso aí, um jogador de futebol, um ator lá de Hollywood, se você conhece a vida dessa pessoa mais do que a Deus, é idolatria. Se o seu carro, se a sua casa, se o seu patrimônio, se coisas, se objetos são mais importantes do que Deus, é idolatria. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, amados irmãos? Veja comigo Isaías 40, 22 e 25. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulidade os juízes da terra. Lembra dos faraós da história da humanidade? Lembra de Alexandre o Grande? Lembra do conquistador Napoleão Bonaparte? Lembra do homem cruel que queria conquistar o mundo, chamado Adolf Hitler? Todos esses estão debaixo da terra. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está acima de reis, príncipes, rainhas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. É a grandeza de Deus. E por último, a majestade e a grandeza de Deus, em Isaías 40, 27, diz assim, o que nós lemos no início. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Você acha que Deus não está ouvindo a sua oração? Quando eu abri a Bíblia ontem, essa palavra veio ao meu coração primeiramente, porque eu estou pregando para mim também. Será que Deus não está vendo o que nós estamos passando e precisando? Será que Deus, que criou todas essas coisas, que acima de reis, que acima de cientistas, que acima de qualquer coisa, que se inclina para nos ver, irmãos, Deus se inclina, a Bíblia diz que Ele se inclina para nos ver. Será que Deus está distante, alheio ao nosso problema, não se importa com você? Será que Deus se esgotou as suas bênçãos, os seus milagres só no passado, e Ele não faz mais nada no presente? Não.
Eu lembro da história de um homem chamado Antônio. Eu já estou terminando. Pode ficar em pé. Estou vendo alguns irmãos bocejando, então nós já vamos terminar. Mas fique em pé, querido. Esse homem, ele já não tinha mais a sua família, Antônio. E ele chegava na igreja, aquela igreja ficava aberta desde de manhã até de noite no final do culto, o dia inteiro aberto. E ele chegava sempre perto do meio-dia, o Antônio, ele chegava na igreja, o Senhor já, ele dobrava os seus joelhos e dizia: Jesus, o Antônio está aqui. No outro dia, a mesma coisa. Jesus, o mesmo horário, meio-dia. Jesus, o Antônio está aqui. No outro dia, e assim todos os dias, todas as semanas, todos os meses, Jesus, o Antônio está aqui. E um dia, o Antônio ficou doente. Foi para o hospital, não tinha família, não tinha mais ninguém. E de repente, pouquinho depois do meio-dia, a enfermeira vai ao quarto e olha e vê o seu Antônio chorando. E ela, assustada, diz: o que aconteceu, seu Antônio, está tudo bem? E o seu Antônio disse assim: a senhora não viu quem acabou de sair aqui do quarto? E ela disse: não vi. Ele disse assim: entrou uma pessoa de branco, o rosto dele brilhava, e aquela pessoa disse: Antônio, Jesus está aqui. Irmãos, Deus se preocupa com você. Deus se importa com você. E a sua oração que você acha que Deus não vai te responder, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está fazendo nada, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Saia daqui nessa noite, como o profeta Isaías conclui aqui esse capítulo de número 40, dizendo assim: não sabes e não ouvistes, verso 28, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Faz forte ao cansado. Você está cansado? Cansado de orar, cansado de esperar e nada acontece? Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: faz forte o cansado e multiplica as forças para aquele que não tem nenhum vigor. Multiplica. Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar. Eu quero ser fortalecido, eu quero ser renovado. Os irmãos também? Os irmãos também? Aí o texto termina assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem. E o 31 fala assim: mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor. Coloca a tua mão nessa posição. Você tem esperado no Senhor, meu irmão? Você pode esperar mais um pouquinho? Você pode ter um pouquinho mais de paciência, porque não é no meu tempo e não é no teu tempo, mas é no tempo dele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Sobem com asas como águias. Você vai subir, você vai se levantar, você vai se fortalecer. Deus vai te renovar, Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus vai te surpreender. Não se cansam, caminham e não se fadigarão. Feche os teus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos. Tu és o Deus grande. Em relação não a algumas coisas, mas Tu és Deus grande em relação a todas as coisas. A todas as coisas. Tem o controle de tudo e de todos. O Senhor não perde o controle absolutamente de nada.
Então eu peço nessa noite que teu Espírito Santo venha renovar, venha sarar, venha ministrar, venha restaurar pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que ninguém pense que o Senhor não ouve as nossas orações, que ninguém pense que o Senhor não vê as nossas lágrimas que escorrem sobre os nossos rostos, que ninguém pense, porque o Senhor recolhe cada lágrima. Oh, amado Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, quebra nessa noite, Pai, toda essa tristeza, toda essa angústia, tudo aquilo que está amarrando a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste rapaz, desta moça agora, em nome de Jesus, e renova, Pai, renova, Espírito Santo de Deus, fortalece a fé deste meu irmão, desta irmã, fortalece, Pai querido. Oh, amado Pai, em nome de Jesus nós cremos, Pai, nós cremos. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua preciosa palavra, Pai, e que possa ficar guardada no nosso coração, em o nome de Jesus, é o que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Talvez nessa noite eu preguei para mim, só para mim? Acho que não, né? Penso que o Espírito Santo de Deus falou com algumas pessoas. Se Deus falou com você de coração, dá uma salva de palmas mais uma vez a esse Deus maravilhoso. Você acredita no poder de Deus? Você acredita que Deus te ama? Olha para a pessoa mais bonita que está pertinho de você.